Boa noite, que Deus abençoe sua vida, que Deus venha derramar a graça dele sobre você, que você venha presenciar Deus na sua vida e que seja abençoado em nome de Jesus. Nós queremos começar esse culto de hoje cantando, louvando ao nosso Deus, que Deus venha te abençoar nesses cânticos maravilhosos. Então fique com Deus, que Deus te abençoe com os cânticos e fique conosco até o final do culto, não perca nenhuma oportunidade, perca nenhum momento, porque eu creio que Deus tem algo para você. Basta você ficar, se concentrar e Deus vai abençoar você com uma palavra de fé, de obediência, a palavra do Senhor. Deus abençoe, vamos ficar com os cânticos. Olá, irmãos, graça e paz, que bom estar com vocês mais uma vez nessa noite. A gente vai estar cantando 2 cânticos e o meu desejo é que Deus esteja abençoando muito a sua vida, abençoando muito a sua casa. Primeira canção, um cântico bem antigo, mas eu tenho certeza que você conhece, Jeová o teu cavaleiro, e ele cavalga para vencer. E a segunda música que a gente vai cantar diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança e todas as bênçãos de Deus nós vamos tomar posse porque é a nossa herança. Tudo que ele fez foi por amor a mim e a você. A gente vai estar cantando essas 2 canções, adorando o nosso Deus com elas. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, ouvem-se vivas de júbilo. Ouvem-se vivas de júbilo. Aleluias. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse. É nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Lá no início, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse. É nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o
Aleluia, que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa e que te dê uma semana muito abençoada e produtiva em nome de Jesus. Boa noite, igreja. É bom, nesse momento, nessa noite, queremos refletir em alguns textos. E eu convido você que possa abrir a Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 9. E vamos observar algo que a Bíblia nos ensina aqui, que esse texto vai nos mostrar para o nosso crescimento com o nosso Deus. Esse texto fala sobre a oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído o rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas tuas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. E ele confirmou a tua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Agora, pois, ó Deus, ouve a nossa oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por nós do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Que Deus nos dê sabedoria nesse texto em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos comigo ou ter um momento de oração, vamos falar com Deus em oração. Deus, aqui está a tua palavra revelada, anunciada pelo profeta Daniel. E sabemos que nós também somos pessoas que carecemos da tua glória e da tua misericórdia. Nós precisamos, ó Pai, da tua graça. Sabemos que nós somos pessoas que temos fugido dos compromissos do Senhor. Mas a tua palavra nos faz nos resgatar, nos faz voltar para os princípios da tua palavra. Por isso, sim, clamamos por misericórdia de cada um de nós. Nós possamos voltar ao nosso pensamento, ao nosso coração,
para esse Deus maravilhoso e verdadeiro que sempre está perto de nós. Deus, seja comigo nessa noite, que eu venha ser instrumento de Deus para anunciar a Tua palavra àquele que ouve e que ele possa entender, que ela possa entender e ser edificada, não por mim, mas pela palavra do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, se observarmos o texto, ele está falando exatamente o profeta Daniel, é a oração de Daniel. Daniel ele se coloca diante do Senhor em oração. Interessante aqui que Daniel ele se coloca na brecha, ele coloca entre a humanidade, entre as pessoas de Israel e Deus. Ele se coloca no meio, ele se projeta no meio. E essa é uma tarefa do intercessor. Muitas pessoas dizem que são intercessores. As pessoas dizem que oram. Mas o intercessor, ele paga um preço. Ele se coloca diante de Deus e diante do povo que é pecador. É quase a ideia de que ele assume o pecado das pessoas e se coloca diante de Deus. E se observarmos, é exatamente isso que está acontecendo aqui na vida de Daniel. Se observarmos os feitos anteriores, Daniel foi um homem que foi exemplo, um homem que não se contaminou com as finas iguarias do rei. É um homem que, juntamente com seus amigos, Deus os livrou de várias formas. Daniel foi um homem sensato, reto diante de Deus, e quando pessoas o acusaram e ele foi lançado na cova dos leões, Deus o retirou dali, Deus o resgatou daquele lugar. Deus não deixou que os leões famintos o comessem, mas Deus preservou a vida de Daniel. Por quê? Porque Daniel era um homem íntegro e reto diante do Senhor. Você é uma pessoa reta, você é uma pessoa íntegra diante de Deus. Quando Deus olha para você, como Deus vê você? Você é uma pessoa que paga um preço pelas outras pessoas? Daniel, nesse momento, quando nós falamos sobre esse texto aqui então, que é a oração de Daniel, Daniel coloca então exatamente isso, entre Deus e o povo. Daniel se faz pecador. Ele diz, olha Deus, nós pecamos, nós erramos, nós fugimos da tua presença, nós fugimos da tua face. E ele volta a lembrar as leis de Moisés, que Deus fala ali que quando Deus preparou as leis e Deus colocou o povo na terra da promessa, Deus colocou algumas situações, algumas circunstâncias, o qual o povo deveria então prosseguir e seguir para que Deus não afastasse deles. E uma delas era que eles não procurassem outros deuses além do Deus verdadeiro. E que eles pudessem não seguir sempre os princípios de Deus. Levantaram-se reis que fugiram da face do Senhor, que fizeram alianças com casamentos mistos, de rainhas que não serviam ao Deus verdadeiro. E com isso elas levaram então seus deuses para dentro da casa de Israel. Isso contaminou o reinado, contaminou o povo. O povo saiu da presença de Deus, virou um caos. Deus já não era mais o Deus de Israel. Deus já não era mais o Deus o qual o povo de Israel servia e glorificava. Havia uma mistura de deuses ali. E as pessoas ficaram então sem a presença verdadeira de Deus. E Deus tinha dito, olha, quando vocês errarem, eu vou levantar nações fortes e eles levarão vocês cativos. Mas se vocês se arrependerem, eu também tirarei vocês de lá. Eles sabiam dessa história, eles sabiam desses princípios. Mas mesmo assim, o coração pecador daquele povo ali, não ouviram a voz do Senhor. E é muito difícil, meu amado, você que me ouve, porque a nossa tendência como ser humano é parecida com esse povo desse texto aqui que nós estamos falando. Nós esquecemos de Deus, que Deus é um Deus puro, verdadeiro, e afastamos de Deus. E quando as lutas vêm, as provações vêm, até vezes nós jogamos a nossa culpa do que estamos passando em Deus e esquecemos que nós somos a maior causa da separação entre você e Deus. E quando nós fugimos da presença do Senhor, o inimigo, de uma certa forma, ele lança mão de nós. Nós ficamos vulneráveis. O inimigo fica como se fosse aquele leão feroz que já começa a nos atacar, porque já não temos a proteção do Senhor, porque fugimos do princípio de Deus. Isso muitas vezes acontece nos dias que estamos vivendo hoje. Pessoas que se dizem cristãos,
mas não honram a palavra do Senhor. Não honram uma vida reta de intimidade e comunhão com o Senhor. Não andam segundo a vontade de Deus. Se observarmos aqui Daniel, ele mesmo no cativeiro babilônico, ele mesmo sendo escravo ali, ele honrou a palavra do Senhor. Não se contaminou com as finas iguarias do rei. Os capítulos 1 de Daniel falam sobre isso. Ele não se curvou diante de deuses estranhos. Ele então procurou ser correto e sensato diante do Deus verdadeiro, mesmo sendo em uma terra estranha. E Daniel se coloca como intercessor. Ele assume a condição de pecador de todo o seu povo. Ele clama a Deus. Ele pegou os manuscritos do profeta Jeremias e ele percebe que já eram os dias, eram mais ou menos 70 anos, o momento de aflição. E os dias já estavam se passando, se findando. Então, mesmo assim, Daniel se projeta diante de Deus e diz: Deus, nós fomos castigados porque nós merecíamos. Estamos aqui porque nós fugimos da tua presença. Daniel reconhece, eu posso observar uma oração nesse momento de reconhecimento de pecado. Primeiro, para você conversar com Deus, você precisa entrar nessa dimensão de reconhecer que você é pecador, de reconhecer que você tem falhas, de reconhecer que você precisa de um perdão de Deus. E Daniel fez isso, não só por ele, mas pela nação por completo. Diz: olha, Deus, a nós pertence as nossas faces ficarem coradas de vergonha. Mas, tio, Deus, pertence à justiça. Se estamos aqui nessa situação, meu Deus, é porque realmente nós tomamos essa posição de estarmos aqui. Porque erramos, fugimos da face do Senhor. E Daniel continua intercedendo, continua falando, conversando com Deus. Porque Daniel sabia ao Deus que ele servia. Daniel sabia que ele servia a um Deus vivo e verdadeiro. Você, meu amado irmão, precisa voltar os seus pés para o Senhor. Se você entende, se você percebe que está fora dos caminhos do Senhor, você precisa voltar para os pés do Senhor, com uma oração de confissão de pecados, com oração de um coração contrito, de um coração quebrantado, não orgulhoso, mas se voltando para a face do Senhor, entendendo que a sua vida está nas mãos do Senhor e que Ele está aqui, nesse momento, inclusive para ouvir você e falar com você. Então Daniel continua dizendo que a Deus pertencia a justiça, mas eles só a vergonha, porque eles tinham errado e caminhado por caminhos errôneos, caminhos tortuosos. E o verso 8 diz exatamente isso. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ele reconhece que o erro é deles. Isso é fundamental para a ação de Deus na minha vida e na sua vida, que você reconhece que você é falho. Você está dizendo para Deus que é falho, está confessando o seu pecado, está pedindo perdão para Deus, para que haja uma intervenção divina, porque só Deus pode nos perdoar de pecados. Só com o perdão do pecado é que o inimigo não tem autoridade sobre a nossa vida. Você você volta à comunhão com Deus. Você retorna novamente a estar nos braços de Deus. Você volta então a estar debaixo da proteção do Altíssimo. O texto continua dizendo: ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele. Deus, a Ti pertence a misericórdia, a Ti pertence o perdão. Nós temos rebelado contra Ti, por isso conceda a nós esse perdão, porque nós reconhecemos a nossa falha, o nosso distanciamento de Deus. E ele volta dizendo que eles não obedeceram às leis do Senhor, que eles andaram fora daquilo que Deus tinha ensinado que eles deveriam andar. Meus amados, seguir a Cristo nos dias de hoje é você voltar novamente aos caminhos do Senhor. Não é simplesmente você vestir uma roupa de cristão. Não existe uma roupagem de cristão, mas existe um preenchimento de Deus no seu coração, na sua vida, na sua mente. É você ser cristão onde quer que você esteja, na sua casa, na igreja, no seu trabalho. É você ser uma pessoa diferente, uma pessoa que Deus quer. É você abrir os seus lábios entendendo que o que você vai falar é aquilo que Deus está pedindo para que você venha falar. Dentro da vida de um cristão, precisa estar evidenciado a intimidade, a comunhão com Deus,
o perdão uns pelos outros, buscar a confissão de pecados. Quando você busca a confissão de pecados, você entende que você não é senhor da sua vida, mas que existe um Deus que está acima de você. Um Deus que olha por você e um Deus que pede de você um reconciliamento com Ele. Um Deus que pede de você um compromisso com Ele. Deus que pede de você que você venha andar reto e segundo a vontade de Deus, não segundo a sua própria vontade. Precisamos olharmos para nós e ver se há algo em nós que nos distancia de Deus. E precisamos então voltar para os caminhos do Senhor. O verso 16, ele diz assim: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Deus, a nossa cidade está por assolação, está em destruição, muros quebrados, templo quebrado. Tudo isso acontece porque os nossos pais erraram, porque a nossa geração passada errou, mas a partir de agora, meu Deus, estou me colocando à tua presença, entendendo, meu Deus, que agora em diante eu vou andar certo segundo a tua vontade. Eu quero retomar a minha confiança com meu Deus, que Deus venha confiar em mim, porque a partir de agora eu serei uma nova criatura, seria uma nova pessoa em Jesus Cristo, uma nova pessoa em Deus. É isso que Deus espera de você, meu amado, que você reconheça que você é assim e que você precisa mudar, e você reconhecer que só Deus pode mudar a sua vida. Você abrir o seu coração para Deus, confessar os seus pecados, porque as nossas iniquidades nos afastam de Deus, os nossos pecados, os nossos erros nos afastam de Deus. E nessa noite Deus está dando uma oportunidade para você, a voltar o seu pensamento para o Senhor, a você entender que Deus é o Senhor da sua vida, você entender que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode mudar a sua vida. É você deixar que Deus faça isso, você permitir que Deus faça essa mudança em todo o seu ser. E Daniel termina dizendo: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação. Deus, olha para como estamos. Se continuarmos assim, vamos perecer. Mas olhe para nós, tem misericórdia de nós. Interessante que Daniel, primeiro, no princípio da sua oração, ele conversa com Deus. Ele confessa o pecado que eles têm. Ele mostra que eles são pecadores. Tá? Ele, de certa forma, ele coloca como se fosse em ordem, ele cita os seus pecados, ele cita a geração que pecou, ele se coloca no lugar do povo que pecou, porque é a mesma nação, e ele pede perdão para Deus. Ele reconhece que eles estão errados e que Deus é que é o certo. E pede a misericórdia, pede o livramento de Deus. Depois do perdão, depois das suas falhas, ele entende que estar no cativeiro era justo porque eles pecaram. Mas depois da oração, que a sua alma já foi livre, foi liberta, ele pede misericórdia de Deus para que os retornem para a terra da promessa novamente. Pede que Deus, então, os leve para a terra da promessa. Então, ele confessou o pecado, reconheceu o pecado, confessou o pecado, e depois ele pede para que Deus os abençoe, podendo voltar para a terra da promessa. E ele volta a dizer que eles eram o povo de Deus. E você é o povo de Deus. Você é alguém a quem Deus olha, a quem Deus preocupa. Você precisa voltar para a casa do Senhor. Deixar que Ele faça morada na sua vida. Para que Deus venha habitar em todo o seu ser, em toda a sua vida. É necessário, então, meus amados, voltarmos para a casa de Deus. Deixarmos que Deus venha ministrar a bênção dele em nossa vida. E, acima de tudo, buscarmos a intercessão uns pelos outros. Orar pela nossa igreja, orar pelo nosso estado, orar pelo nosso país, pela nossa nação, pelos nossos governantes e pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E para que Deus olhe para nós. E, acima de tudo, meus amados, confesse os seus pecados, fale com Deus, reconheça a pessoa que você é e peça a misericórdia do Senhor, que certamente Ele o abençoará e o perdoará em nome de Jesus. Pai, nessa noite, eu apresento essa vida diante do Teu altar.
altar da ideia de sacrifício, da ideia de culto, da ideia de renúncia, da ideia de entrega, da ideia de confissão de pecados. Então nós nos colocamos na tua presença, nos projetamos diante da tua face e pedimos perdão pelas nossas falhas. Pai, olhe para nós. Se nossa geração tem pecado ou pecou, então nós pedimos perdão pela causa do pecado das nossas gerações. Que a partir de agora, Pai, nós venhamos tomar posições certas, concretas, sinceras, segundo a tua vontade. Deus, olhe para a nossa nação, olhe para mim, olhe por cada um que nos ouve nessa noite. Perdoa-nos, ó Deus, e nos guarde, e nos leve para a terra da promessa, a terra da bênção, a terra da vitória, a terra que Deus quer. Pai, que nós possamos fazer tão somente a tua vontade e sermos celeiros de bênção. Eu me coloco na tua presença nessa noite aqui agora, meu Deus, busca a tua face, eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, que Deus te abençoe. Nos siga no Instagram, nos siga nas redes sociais. E no domingo que está por vir, às 18 horas, nós temos nosso culto presencial na Igreja Cristã Evangélica da Cidade Jardim, aqui em Goiânia, na Vila do Emanuel, número 200. Que Deus abençoe você e tenha um restante de semana na plena paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.